Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, sempre com vocês aqui. E comigo, sempre muito animado, meu amiguinho Lucas. E aí, pessoal, e aí, meu amiguinho, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dois Nerds e uma Bíblia. Mais um pouco de nerdice de teologia semanal aí nas suas redes. E se você já conhece nosso trabalho, já sabe, já conhece a qualidade do que a gente faz aqui, já curte, comenta, compartilha, faz o que precisa ser feito aí para tornar relevante e conhecido o nosso episódio. E se você ainda não conhece, aproveite, esperamos que goste. E antes de sair, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, caso tenha gostado do que a gente vai falar aqui hoje com vocês. Isso, hoje é episódio mais nerd, nós estamos numa saga, meu amigo, uma saga de falar de todas as sagas de One Piece. E hoje vamos falar da saga Water 7, ou Sete Água, que não faz o menor sentido, porque o nome do bagulho é Water 7, mas tudo bem. Mesmo em japonês é Water 7, né? E é um dos arcos que, olha, se a pessoa não chorou até aqui, nesse arco, ela chora. Dá um resumão aqui do arco. E, gente, obviamente, estamos falando de algo que aconteceu anos atrás na saga do One Piece. Então, assim, haverá spoiler. Não tem como a gente fugir disso. Então, se você ainda não assistiu, né, tá no processo, sim, tudo bem, pausa aqui, assiste lá, depois você volta, não tem problema. Mas a gente vai ter que falar spoiler, principalmente alguns elementos muito importantes que estão acontecendo aqui. Water 7 acontece logo após ali Skypiea, né? Então o Merry, que é o barco da nossa tripulação, ele já tá deveras avariado. E aí eles vão para Water 7, que é conhecida por ser uma ilha de carpinteiros, ou carpinteiros navais, melhor assim, né? E aí eles querem consertar o Merry. Só que os caras olham pro Merry lá, o pessoal, e falam, ó, sem chance pra esse barco. Então a gente entra em um arco que acontece muita coisa ao mesmo tempo. A gente vai ter uma briga entre o Luffy e o Usopp, já falaremos sobre ela. A gente vai ter um ladrão que está ali em Water 7 que atrapalha eles, que é o Frank. A gente vai ter a Robin sendo capturada pelo governo e sendo levada para a sede do governo em Enies Lobby, que é uma prisão muito delicada. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo agora com o Merry danificado. Então ele é um arco muito tenso. A gente teria teoricamente o arco de Water 7, o arco de Enies Lobby, mas é a grande saga de Water 7 que a gente chama tudo isso. Que é tudo muito, muito louco, muito interessante. Então assim, vários momentos para se emocionar em todo esse arco, em todos esses acontecimentos. E a gente vai falar um pouquinho deles. Falando de expectativas pessoais que eu tinha com Water 7, do apreço pessoal, particularmente achei muito mais interessante do que Skypiea, muito mais na questão de dinâmica de leitura. Eu lembro que quando a gente falou de Skypiea, uma das coisas que eu mencionei é que eu particularmente achava um arco, apesar de importante, um arco um tanto enfadonho. O Water 7 é um pouco diferente. Ele já traz mais ação, mais aventura, é um arco mais dinâmico em toda a sua relação entre os personagens. O concerto do Merry é algo que deixa a gente bastante curioso, mas em especial o caso da Robin é algo que deixa a gente bastante também instigado aí a entender o que está acontecendo e qual vai ser o resultado final.
Mas eu acho que de fato, de tudo isso que o meu amiguinho falou, se você ainda não se emocionou, não chorou em algo em One Piece, eu acho que o evento do Merry e o conflito, o Usopp e Luffy, inevitavelmente vai ter que te emocionar. Que se não te emocionar, aí realmente você é uma pessoa muito insensível, você é uma pessoa sem coração lendo ou assistindo One Piece. Não tem como ignorar a carga emocional desses dois eventos nesse arco. Eu não vou nem falar assim, não, você precisa chorar. Tem gente que não chora, mas você tem que se emocionar. Não tem como. Não tem como. Exatamente. Logo nesse início, pensando ali em o Usopp contra Luffy, né? Cara, porque assim, eles chegam em Water 7 e tem ali os carpinteiros. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Eu só lembro o nome do Lute e do Kako, que se desenvolvem como personagens mais importantes depois. Tem o Iceberg, né? Que é o dono ali, é o presidente ali, prefeito de Water 7. Então eles são os carpinteiros. Eles são os carpinteiros dos carpinteiros, né? E aí são duas coisas que acontecem em paralelo. Tem o grupo do Frank, a família Frank, que é um cara que mora lá na cidade, que é um ladrão. E ele rouba o dinheiro que eles tinham feito em Skypiea, se eu não me engano. E então, assim, a gente tem os caras falando, olha, vocês não vão poder arrumar o Merry, mas vocês têm dinheiro pra um barco novo. E aí, quando chega pra pegar o dinheiro pro barco novo, já não tem dinheiro pro barco novo por causa do Merry. Nessa que eles teriam que pegar o dinheiro pro barco novo, é uma decisão do Luffy. E aí o Luffy, depois de pensar muito, como capitão, ele fala, cara, eu vou pegar um barco novo. A gente vai se despedir do Merry, e o Usopp não aceita. E eu entendo o Usopp. Porque o Merry, ele é um presente da Kyla, né? O affair dele. Poxa, então assim, ele tem tem um valor sentimental ali muito forte. Imagina, ele vai voltar lá pra Kyla, depois de anos, com outro barco, falando que, ó, não deu, o Merry morreu. Então eu imagino que pra ele foi difícil. Só que a gente entra aqui numa conversa sobre autoridade, né? Há uma brincadeira até então sobre o Usopp falar que ele é capitão. Sempre que ele tem oportunidade, ele fala, né? Eu sou o Capitão Usopp, capitão do grande mar, a grande frota do Usopp, e ele vai mentindo. Só que aqui a gente entra no momento em que o capitão efetivo, Luffy, toma uma decisão. E isso cria um conflito interno entre eles. O Usopp desafia o Luffy pelo Merry, o que é um desafio correto. Já que eu não quero, eu vou sair da tripulação e vou te desafiar, então, porque eu quero esse barco pra mim. A Nami fica chocadíssima, o Sanji fica meio que na dele, mas pra mim quem toma a melhor atitude é o Zoro. Que o Zoro, ele sempre é o cara que coloca o Luffy na realidade. Então, se fosse pelo Luffy, eu acho que eles acabavam nem brigando, sabe? O Luffy ia tipo, não, beleza, só vaza e pronto, acabou. Mas o Zoro vai lá e, você é o capitão, ele tá te desobedecendo, você não pode deixar isso pra baixo. Você tem que ter uma atitude de capitão. E aí, ele sai na porrada. Cara, eu acho essa cena maravilhosa. A atitude do Zoro de se portar, tipo, cara, independente de se você concorda ou não com isso, você tem que respeitar a ordem do capitão. Tem uma hierarquia aqui. E aí a luta é outro rolê, né? Eu acho bem legal essa questão do capitão, porque o Luffy, até o momento, na verdade, de uma forma geral, o Luffy ele é um personagem bastante caricato, como é típico, né, da proposta da série, apesar de ele ser um protagonista. Ele também é um líder bem caricato, ele é um cara brincalhão, ele até em alguns momentos demonstra ser bastante ingênuo, tanto é que algumas vezes, né, nesses momentos mais cômicos e tal, quem toma às vezes decisões é a Nami, é o próprio Sanji, justamente porque... E o Luffy vai na onda deles, porque ele tá distraído, ele tá brincando, ele tá... capotado depois de comer um monte. Então, assim, eu não esperava a reação que ele teve. E quando ele se posiciona como capitão e bate o pé e não há brincadeiras ali, né? Nós vemos um lado do Luffy que não tem brincadeira, que não tem sorriso. Ele se posiciona como capitão. Tem ali o empurrãozinho do Zoro, mas é um Luffy que nós não conhecíamos. Eu, pelo menos, não tinha ainda visto ele, né,
do mangá, esse Luffy. E ele se posiciona de forma radical realmente contra o Usopp, de uma forma como um capitão de navio mesmo, mostrando quem é que manda no final das contas. E a luta, é lógico que o Usopp vai perder a luta. O Usopp não é um lutador. Eu não sei se em algum momento ele vai se tornar em One Piece um exímio lutador, porque ele não foi ali não tinha condição nenhuma dele enfrentar o Luffy e vencer. Mas é uma luta bonita porque o Luffy ele não volta atrás no resultado final da luta. É isso que torna mais emocionante. Que daí a gente fica naquela expectativa. Sendo um shonen, a gente fica naquela expectativa. Não, mas o Luffy vai estender a mão pro Usopp, vai trazer ele de volta e falar, não, olha, vamos deixar de lado isso. Não, até vai embora. Até pela personalidade do Luffy a gente espera isso, né? Vai embora. Você perdeu. Então é pesado. É uma cena pesada, é um momento pesado da série. E a gente fica tenso ali. Por isso que não tem como não se emocionar, porque é uma quebra total de expectativas. Foi uma surpresa do Water 7, toda essa trama do Luffy com o Usopp. A gente não espera. A gente pode até esperar, por exemplo, uma traição dentro da equipe, daqueles que a gente acaba confiando. Mas o One Piece monta a equipe principal, a tripulação, de uma forma tão concisa que a gente não espera que isso venha, por exemplo, do Usopp. Porque nesse mesmo arco a gente tem a teórica traição da Robin. Então já é muito tenso o relacionamento com a Robin. E a Robin é uma personagem que faz sentido o relacionamento ser tenso. Ela entra na tripulação forçada porque ela se força pra tripulação. A gente ainda não conhece ela direito. Ela ainda é uma personagem muito misteriosa. Todo esse rolê do Usopp acontecendo enquanto a Robin desapareceu é um momento de altas emoções ali pra tripulação. Então, cara, eu não consigo ponderar o que passa na cabeça do Oda, né? Eu fico repetindo várias vezes, o Oda é um gênio, mas é um fato, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, sei lá, Digimon, o Matt e o Tai brigaram, sabe? Tem esses... É normal, mas o Usopp e a motivação dele é boa. Então a gente fica do lado do Usopp, porque a gente também não quer se abrir mão do Mero. Mas beleza. Cara, maravilhosa essa cena, mas ela leva a gente para outros momentos, né? Saindo disso, a gente tem efetivamente a perseguição a Robin. A Robin aparentemente tenta matar o Iceberg e desaparece. E não faz sentido. Eles não conhecem a Robin ainda, mas o que eles conhecem da Robin, cara, a Robin não faria isso. E a gente descobre que a Robin foi capturada pelo que é chamado de CP9? Acho que é CP9, não é CP0 ainda não. Isso que eu... Já é CP0. Eu sou péssimo pra essas coisas. Eu já olho aqui. CP9. É isso. E aí, eles precisam meio que se justificar, né? Eles precisam ajudar ela, porque o Luffy é aquele cara que confia. Então, tipo, cara, na cabeça dele, assim, não tem como a Robin ter feito isso. Não rolou. A gente tem que encontrar ela e descobrir o que tá acontecendo. E aí tem o trem aquático, né? Que é um trem que passa ali por Water 7. Eles até chegam em Water 7 pelo trem? Não. Eles vêm em trem em um outro lugar antes, mas eles chegam de barco. Daí tem esse trem. E eles precisam pegar esse trem pra ir pra Enies Lobby, que é onde a Robin tá. O detalhe é quem capturou a Robin, né? E é outro ponto de genialidade do Oda. Porque ele apresenta pra gente ali em Water 7 os carpinteiros navais. Tem o Iceberg, que é o presidente, e tem a equipe de elite dele. O Lute, o Kako e os outros caras que eu nunca lembro o nome porque não são interessantes. O Buffalo, eu acho que também tá ali, alguma coisa assim. Acontece que esses caras são membros da CP9. Eles são elite assassina da marinha, que tá infiltrada ali em Water 7. Porque eu acho que é um lugar que aparece muitos piratas, então eles estão por ali. E eles, além de olhar um navio da tripulação, né? Além de olhar o Mary e tudo mais, e se parecerem pessoas boas, são eles que pegam e levam a Robin, capturam ela efetivamente pra Enies Lobby.
Então a gente tem todo um rolê muito louco ali, de que eram personagens que a gente olhou, eles olharam o Merry, a gente gostou deles, a gente confiou neles também. E acaba que eles são da Marinha. Teoricamente eles são pessoas boas, né? São da Marinha. Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas tem uma questão também, não é só por causa de ter muito pirata, eles estão ali por causa do Pluton, né? Há suspeitas de que o mestre do Iceberg, que é eu não lembro o nome dele também, mas o mestre dele, que era um carpinteiro-chefe anterior, foi quem desenvolveu o Pluton, que é uma das armas míticas aí do One Piece, né? Uma das armas lendárias, que agora, nesse finalzinho, né, de One Piece, tem ganhado um pouco mais, eu pelo menos ainda não vi todo esse destaque nelas, mas em algum momento elas vão ser bem relevantes em todo o universo do One Piece, né, e o Pluton é a arma que surge, a CP9, ela tá atrás desse Pluton. Parece que existe aí um croquis do Pluton, de como ele foi criado e tudo mais. O Iceberg, ele suspeita que há pessoas ali, mesmo da equipe dele, que não são confiáveis. Tanto é que ele retém essa informação. Eu nem lembro como que ele revela na saga. Mas esse é o motivo da CP9 estar ali também. Perfeito. E outro? E com relação a Robin, o que me chama a atenção, né, em toda essa trama dela, de ser presa e tudo mais, é como ela tem dificuldade também de se associar com a tripulação. Ela não caiu a ficha que ela é parte da tripulação de Luffy. Na cabeça dela, ela tá temporária ali, né? Exatamente. Então tanto é que o início desse arco que mostra uma relação meio tensa entre todos eles, porque a Robin, ela não assume responsabilidades no navio, por exemplo, porque pra ela, assim, é temporário, daqui a pouco ela vai sair, descer em algum lugar e seguir a vida dela, enquanto todo o resto da tripulação entende que ela é parte deles, ela já está integrada à equipe. Isso é algo curioso, né, que acontece, e de certa forma também ela faz tudo que ela faz também como um ato sacrificial. Ela crê que se ela fizer isso, a equipe vai ser poupada e tudo mais, enfim. Os famosos motivos redentivos de quem tenta ser herói em histórias desse teor. Por estar... o arco do Skypiea mostrou pra ela que a equipe é muito boa, que eles são realmente pessoas boas. Ela descobriu coisas incríveis na Skypiea, da parte da arqueologia, que ela não aprenderia em nenhum outro lugar. Então ela cria esse carinho por eles e ela não quer pôr em cima deles o peso do que ela é, né? E a gente ainda não sabe o que ela é, mas ela tem um motivo pra ela ser perseguida, tem um background na história dela. Então ela decide se sacrificar por eles, né? Ninguém quer colocar o peso das próprias ações em cima dos outros, né? Eu acho isso muito bonito. Exatamente. E ela foge, mas não adianta nada, a Enies Lobby, eles vão ir até a Enies Lobby resgatá-la. A Enies Lobby é um arco mais instrutivo, mas ao mesmo tempo eu acho que é um arco mais de ação. Tanto é que tem aquela famosa cena deles, de toda a tripulação sobre o prédio, preparada para lutar contra a CP9 e tudo mais. Uma cena bem conhecida. Enies Lobby é a prisão, né? Prisão é Impel Down, Eu acho que é uma sede do governo ali, né? Eu acho que é o lugar onde são feitos os julgamentos. Isso. Ela vai ser julgada em Enies Lobby, porque daí depois tem Impel Down, que é a prisão, e tem Marineford, né, que é o forte da Marinha, que são os 3 lugares que a partir de Enies Lobby vão se tornar os lugares protagonistas ali do One Piece. Exato. Com tudo isso, a gente tem o Frank, que é outro personagem interessante, que ele é, cresceu com o Iceberg, também é aprendiz do cara que criou o Pluton lá, só que ele é mais esquentadinho, né? E aí ele tinha até outro nome, né? Fênin, alguma coisa. E aí ele sofre um acidente tentando impedir o trem lá. Ele acaba caindo num navio que era navio do... esqueci o nome agora. Do doutor, do cientista, do Vegapunk.
E ele se utiliza da tecnologia ali do navio do Vegapunk pra se transformar em um ciborgue. E aí o Frank, cara, eu adoro o Frank. É um personagem muito bom. Eu queria morrer do Frank. Eu imagino. Nossa, eu queria morrer a cada cena. Cara, ele é completamente o personagem vergonha alheia. Ele faz umas piadas ridículas. Ele faz uns au do nada, assim. O Frank é um personagem muito bom. O dublador do Frank original se aposentou agora, depois de anos fazendo personagem. E ele tem esse rolê. Então, assim, ele tem um pouco... A história dele acaba se misturando com tudo isso. Ele aparece inicialmente como esse ladrão, mas ele acaba se envolvendo com eles. Por quê? Porque eles vão tudo pra Enies Lobby. Tem o rolê de tentarem matar o Iceberg, que tem a ver com ele. Tem o rolê de tentarem pegar o treco do Pluton, que tem a ver com o mestre dele, o antigo nome dele. Ele é um cara perseguindo ali. Então, assim, ele acaba que, no final das contas, ele se envolve. Toda a galera dele, a família Frank, vai junto. Parece que ele tem esse sonho lá no fundo de também ser um pirata, só que ele acaba abandonando esse sonho. Cara, uma loucura, assim. O Frank, ele é muito aleatório nesse sentido. Ele aparece como antagonista, eles brigam, só que daí, inimigo do meu inimigo é meu amigo, então eles vão tudo junto. Tanto que na cena lá nessa cena que você falou, que eles estão lá em cima do lugar, tudo, ele tá junto. E o Sogeking, né? Que o Sop não se aguentando, não conseguindo pedir desculpa pro Luffy, mas querendo participar de todo o rolê, veste uma máscara lá e finge ser o herói, o guerreiro dos mares, Sogeking. E toda vez que ele aparece, ele canta uma musiquinha que é maravilhosa. E ele vai junto. Ele tá junto. Só o Luffy e o Chopper, que são idiotas, que não perceberam que é ele. É super discreto, assim, totalmente improvável dizer que é o Usopp, assim, é um disfarce excepcional. Nossa, perfeito. Pelo menos ele trocou a arma, né? Ai, o Usopp. Mas o Frank é um personagem, pra quem gosta de comédia, né, é o típico personagem que tem que ter no shonen também, é o personagem que vai trazer aquela veia cômica, né, durante a história. Eu queria morrer aquelas danças aleatórias dele quando ele surge, enfim. Muito bom. Mas aí ele... Já vamos dar esse spoiler, né? Ele vai se tornar parte da tripulação. Sim, né? Ele integra... Lembrando que cada membro da tripulação de Luffy exerce uma tarefa, uma função ali dentro. O Frank, ele vai ser o carpinteiro, né, do navio. Ele efetivamente vai fazer um navio novo. Exatamente. Ele faz não tem como consertar mesmo o Mary, né? Então ele vai fazer o novo, que é Sun, alguma coisa. Sunny. Thousand Suns, que é muito interessante aí, ficou só um detalhe, que o Mary é uma ovelha e o Sunny é um leão. Não sei se tem significados. Não sei, mas tudo bem. E o Sogeking também é o Usopp, ele é um cara que não tem como levar a sério em One Piece. Então o Sogeking é mais um exemplo de que não dá pra levar a sério tudo que vem do Usopp. Depois ele vai... Depois no final da saga volta a ser o Usopp, né? É só nesse nicho aí que ele fica disfarçado. Isso, mas... Cara, é importante pro desenvolvimento dele, pro personagem dele, né? Eu acho legal esse relacionar dele com o Luffy. E aí a gente entra lá em Enies Lobby, aí tem a luta contra o Lute, tem a luta contra o Buffalo lá, o Luffy usa o Gear Second, que é tipo o Super Saiyajin dele. Esses detalhes, shonenzão, não me importa. O que me importa é a cena lá que você comentou. Então eles chegam no lugar, nunca nenhum grupo de piratas invadiu Enies Lobby, aí eles invadem. Tem os gigantes lá, tem 2 gigantes que fazem parte da tripulação daqueles gigantes de Hero Garden, que são caras importantes. E aí eles têm essa cena, que eles estão todos em cima de uma construção, tem um penhasco, e lá do outro lado tá a CP9 com a Robin. E o Luffy faz a pergunta, que eu acho que é a pergunta importante. A Robin, ela não se considerava alguém digna de vida. Ela não achava que a vida dela, né, tipo, ela já tendo feito tanta maldade, ela sendo perseguida tanto pelas pessoas, vendo a bondade do grupo ali, que ela não quis sacrificar, eles todos ali dispostos a se sacrificar por ela, o Luffy faz uma pergunta: você quer viver? E até então,
tudo que ela fez foi pra sobreviver, mas ela não tinha pego a vida dela, porque ela entendia que a vida dela não valia coisas, né? Porque ela lá na... esqueci o nome agora. Do nome da ilha dela. Alabasta? Não é Alabasta. Não tava? Ah, não, é a Ilha dos Arqueólogos. Pois é. Bem, a ilha dela inteira foi dizimada e só sobrou ela. Então, assim, ela já foi salva por pessoas sacrificaram já por ela. Então, assim, ela tem um problema com os outros se colocarem em perigo por ela. Então, ela aprendeu a se virar sozinha. Só que nesse momento, volta a ser aquela Robin bebê, né? Aquela criança de 7 anos. E ela fala, eu quero viver. Cara, o sorriso do Luffy é maravilhoso. Tipo, era tudo isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Você quer viver? Era isso que eu precisava. Aí eles queimam lá a bandeira do governo mundial. A tripulação entra em guerra com o governo mundial por causa da Robin. E aí eles entram nas lutas, enfim, decisivamente, o momento perfeito de shonen, né? Cada personagem luta contra um vilão ali. Tem até uma luta pro... Oh, Jesus. Uma luta pro... Zop? Não, pro Chopper. Até pro Chopper tem uma luta. Vai ter uma menininha pro Sanji não conseguir lutar e a Nami lutar. Vai ter um cara de espada pro Zoro lutar. Vai ter o cara da velocidade pro Sanji lutar. Então, assim, tem um pra cada um. Tem pra todos os... É isso. Aí, então, a gente chega nos momentos decisivos. Eles lutam, eles ganham. O Zoro não, o Luffy usa o Gear Third, que é um poder novo dele. Ele usa o Second e o Third. Ele fica indisponível, né? Eles recuperam a Robin, recuperam o Frank, só que assim, eles vão tão pra frente que eles não tem como voltar, né? Não tá pra voltar, não tem navio, porque eles foram de trem. Eles estão lá num lugar mais distante da Enies Lobby, que tem um penhasco ao redor deles. Como é que eles vão voltar? E aí o Usopp ouve uma voz. Eu tô aqui. E ele só fala, galera, pula que o Merry veio resgatar a gente. E eles pulam, sem saber de nada. E lá está o Merry. E aqui, meu amigo, aqui é o momento que a gente separa os homens das crianças. Porque, cara, eu nunca pensei que eu choraria por causa de um navio, velho. Não, a despedida do Merry é cruel. É um personagem. Descobre ali que ele é um personagem de fato de One Piece, né? E aí, novamente, a gente tem essa carga emotiva. Porque não tem como, né? Eles viveram tantas aventuras até aqui com o Merry. O Merry era parte da tripulação. Há muitas lembranças, e se eu não me engano tem até eles fazem esse flashback das lembranças com o Merry, né, de tudo que eles viveram com o Merry. Mas eu acho legal que tudo também tem um fim, né? Na verdade as coisas elas não são pra sempre, e seria muito estranho, analisando pela lógica, mesmo sendo um shonen, simplesmente consertarem o Merry, sendo que os carpinteiros já tinham dito que o mais importante de um navio não funcionava mais no Merry. Que é o pilastra principal dele lá. Exatamente, porque não adiantava só a aparência dele estar bonita, a espinha dorsal do navio não estava mais inteira. Então eu acho que a série foi fiel àquilo que ela estava propondo. Ali é o fim, ali é a despedida do Merry. Eu confesso que eu achei que não ia acontecer, pelo menos não tão cedo, porque eu achei que foi muito cedo a perda do Merry. A gente tem um carinho pelo Merry, mas efetivamente a gente já está há mais tempo com o Sunny do que a gente ficou com o Merry. Exatamente. Mas creio que pela emoção da despedida toda, o Merry ficou marcado, né, em todo leitor e espectador. A construção foi bem feita. Teve um momento que o Usopp ele foi capturado pelo pessoal do Frank. E aí ele conversa com o Frank, ainda quando o Frank ainda estava meio vilãozão tudo. E ele fala do Merry. Ele fala, não, o Merry... eu ouvi ele se consertando, eu vi alguém consertando ele tava forte pra gente. E aí o Frank fala assim, ó, isso daí foi a fada dos navios, alguma coisa assim. Só navios que foram extremamente amados tem isso,
Então saiba que vocês amaram ele. Só que agora tá na hora de você deixar esse navio embora. Porque o Frank, apesar de ele ser esse cara que se porta como um cara mau no começo, ele é um carpinteiro. Então, tipo, cara, ele vê um navio que foi judiado, que foi amado, que passou por muita coisa, e ele quer que o Merry descanse. E aí ele libera o Merry e o Merry vai embora pro oceano. Por isso que a gente imagina até que nem vai mais ver o Merry. E aí o Merry aparece ali. Então a gente tem toda essa construção de a gente entender que o Merry, ele não é um navio qualquer. E aí depois que ele se resgata eles, ele ainda fala, ele pede desculpa, ele se despede, fala, eu queria continuar com vocês, eu queria estar a mais uma aventura, eu queria até o final da aventura com vocês, mas eu não consigo mais, me desculpa. Cara! E a musiquinha de fundo? Eu não vi o anime, nem sei como que foi a eu já cena. tô emocionado aqui. Se no mangá é emocionante, imagina no anime. Porque o que eles fazem, meu amiguinho? Eles usam o Leitmotiv. É a música que chama Mother Sea, que é uma versão lenta da We Are, que é a música de abertura original. Então, é assim, espetacular. Provavelmente estará tocando nesse momento no cast. Está sendo ouvida nesse instante, então, pelos... Provavelmente. Eu tô nem aí com o direito autoral. Eu vou... Certo, tá ótimo. A gente preza pelo sentimento do nosso ouvinte, não pelos direitos autorais. É isso que importa. Mas assim, cara, o bicho é fogo. O Oda consegue fazer a gente chorar por um navio. Chorar pelo cachorro, é um cachorro. Chorar pelo Chopper, beleza. Chorar por um navio, velho. Tudo bem. Aí é demais. Tudo bem. E é isso. O Merry vai tchau, tchau. E aí, efetivamente, o Frank, nesse ponto, não faz sentido ele não entrar na tripulação. A gente já passou a amar ele, porque a gente já conheceu o background dele. Ele faz o Thousand Sunny. E ele é obrigado a entrar na tripulação. O Luffy rouba a sunguinha dele. E se ele não entrar na tripulação, ele não vai ter a sunguinha dele de volta. Não, é muito ridículo, só Jesus na causa. A gente passa de um dos momentos mais emocionantes da série para Frank de bunda de fora. Não, é muito ridículo, só Jesus na causa. Mas o Frank vai integrar, o Frank ele tem aquelas peças cibernéticas, vai integrar, né? Não vai ser um dos membros mais fortes, apesar dessas peças cibernéticas, mas vai se tornar um dos membros fiéis da tripulação. E aí nós seguimos com a tripulação completa. Não tem acréscimo, se eu não me engano, né, meu amiguinho? Tirando o Frank, não tem nenhum outro acréscimo. Não, é só o Frank. Assim, a gente pode considerar que a Robin integra efetivamente o grupo, né? Não mais temporário. Né? Qualquer dúvida sobre a Robin morre, ela se torna parte integrante ali da equipe. A Nami, que era a personagem que mais suspeitava dela, não suspeita mais também. Então, sim. Entra o Frank e entra a Robin de efetivo, né? E acho que pra fechar, só reforçar, né? Temos o Pluton aqui, gente. O Pluton ele vai aparecer de novo, se a memória não falha, lá na Ilha dos Homens Peixe, ou nos Serianos, lá, eu não lembro agora certinho. Acho que é nos Serianos que ele vai aparecer de novo. Porque acho que as armas lendárias, quando elas aparecem, a gente tem que fazer menção, porque elas vão serão importantes. E elas estão espalhadas, né? Não tem como sistematizar ainda tudo sobre elas. Exatamente. É isso, meu povo! Um pouquinho mais de One Piece, fazendo esses resumos das sagas, sacando aquelas coisas que a gente acha interessante, né, amiguinho? Aquilo que tocou mais na gente. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. É isso aí, muito obrigado, meu amiguinho. Obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido um pouco mais do One Piece. E ó, o One Piece ainda não acabou, gente. Como é eterno, o One Piece nunca acaba. Ainda dá tempo de você começar a acompanhar e tentar seguir essa jornada se você ainda não o fez. Como é bom ver o Lucas tentando evangelizar os outros. Eu falei pra ele tanto tempo isso, cara, ainda dá tempo. Vai lá, ele, nossa, mas 1000 capítulos, cara, dá tempo, vai lá. Gente, vocês não precisam nem assistir o anime, leiam o mangá. Exato, se você prefere ler, igual eu preferi, por ser mais rápido. Não, porque assim, 1100 capítulos de mangá é uma coisa. 1020 capítulos de anime é outra coisa. Não cansa, Deus do livro, 20 minutos num episódio. Que é enrolado. Dá pra... Que é enrolado, assim, olha. Em 20 minutos dá pra ler 5 números. Então, pensa só. É muito mais produtivo. É isso, meu povo. Um beijo e um queijo.